Peraí. Agora esta chamada está sendo gravada. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Pai, por todos os anos, por todos os caminhos. O Senhor não faz nada pela metade. Sim, Senhor. Obrigado, Pai. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, tudo que nos passa, tudo que o Senhor está mostrando tem um motivo e tem um porquê. E no final de tudo, o Senhor vai mostrar o tudo, o porquê que aconteceu e o que o Senhor usou na vida de cada um. E eu quero que o Senhor pense, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Lucas e todos nós que estamos aí nessa live. Continue usando ele como canal de bênção para mostrar o que o Senhor quer, tanto na vida dele como na nossa nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém, amém. Vamos aqui então continuar, irmãos, com a leitura dos evangelhos aqui pela ordem dos acontecimentos. Então, nós paramos aqui, vamos começar essa parte final aqui para a ida para a crucificação, né? Yeshua é apresentado aos governantes Coanim e oficiais romanos, terceiro e quarto veredito de inocente de Pilatos. 14º dia do primeiro mês do ano 428 depois da criação, quarta-feira, 28 de abril, 28 da nossa era, semana 63, dia 438. João 19:48. Pilatos saiu novamente a Gábata e disse: eis que trago para fora, para que compreendais que não acho nele crime algum. E Yeshua saiu do pretório, usando a coroa de espinhos e um manto de púrpura. E Pilatos disse: olhai para este homem. Quando o chefe dos Coanim e os oficiais ouviram clamaram, dizendo: crucifica, crucifica. Pilatos disse: tomai a vós mesmos e crucificai, porque não encontro nele crime algum. Os líderes religiosos responderam-lhe: nós temos uma lei, de acordo com a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Elohim. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo. Pilatos retorna para confrontar Yeshua, em particular, no salão do julgamento. 14º dia, primeiro mês, 4028 e assim por diante. Semana 63, dia 438, João 19:9-1. Pilatos entrou novamente no pretório e disse: de onde você é? Mas Yeshua não lhe respondeu isso. Então Pilatos: não falas comigo? Você não sabe que tenho autoridade para crucificar-te, tenho autoridade para libertar-te? E Yeshua respondeu: você não teria autoridade contra mim se não fosse dada a você de cima. Portanto, aquele que me entregou a vocês comete maior pecado. Deixa eu só fazer um comentário aqui do Marco. Esse comentário aqui, deixa eu ver exatamente sobre o que é. Não sei aqui onde ele está falando aqui, João 19:1. O açoite era tão brutal que muitos homens morriam em decorrência dos ferimentos. A carne e os músculos foram rasgados por metal, osso, vidro e pedras afiadas que foram amarradas às pontas das línguas de couros do chicote. Né? Pilatos vai a Gábata e implora a libertação de Yeshua. 14º dia, primeiro mês, quarta-feira, 28 de abril do ano 28 da nossa era. Semana 63, dia 478. A partir de então, Pilatos tentou libertar Yeshua, mas os líderes religiosos gritaram, dizendo: se você libertar este, você não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei se opõe a César. Pilatos leva Yeshua para fora, onde fica o tribunal, e proclama Yeshua rei. Aí, 14º dia, primeiro mês, quarta-feira, 28 de abril, do ano 28 da nossa era, semana 63, dia 438, João 19:13-15. Então Pilatos, ouvindo isso, levou Yeshua para fora e sentou no tribunal no pátio, no lugar chamado Litóstratus, e em hebraico Gábata. Agora é a 6ª hora antes da preparação da Páscoa. Em seguida disse aos líderes religiosos: eis o vosso rei. Mas eles clamaram: fora, crucifica. Pilatos disse: devo crucificar o vosso rei? O chefe dos Coanim respondeu: não temos rei senão César. Então você veja que Pilatos aqui, ele está apelando para um sentimento nacionalista, né, que poderia fazer reverter aquele quadro, né, deles terem um rei. Mas como eles não reconheciam de forma alguma Jesus como rei, né, continuou sem solução a angústia de Pilatos. Pilatos cede a ameaças políticas de líderes religiosos e finalmente dá a ordem de crucificação. No final ele teve que dar ordem, né? Então, Lucas 23, 25b, João 19, 16a. Então Pilatos entregou Yeshua à vontade dos principais Coanim e Pruxim. Então Pilatos entregou os soldados para ser crucificado. Vamos ler aqui um comentário. Olha, aqui ficou em espanhol ainda, hein? O versículo 14a na Almeida Revista de 1911 diz:
era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Um versículo que está aí, né? Este incidente com Pilatos não aconteceu na sexta hora do dia, por volta do meio-dia, como foi interpretado incorretamente, mas 6 horas antes do sacrifício do cordeiro, tá? Então, essa hora sexta tem que ser entendida dessa forma. Marcos 15, 25 afirma que a crucificação ocorreu na terceira hora, o evento 211, enquanto Mateus, Marcos e Lucas, no evento 214, relatam que houve trevas sobre toda a terra desde a hora sexta, 12 horas, até a hora nona. Tá? Então, para concordar os 4 evangelhos, essa afirmação de João tem que ser interpretada, né, que era 6 horas antes da Páscoa. Tá? Este incidente ocorreu cerca de, aproximando-se, mas não alcançando, as 6 horas, que é meio-dia. Porque os judeus, eles contam as horas de 12 em 12 horas. Então, a primeira hora do dia é às 6 da tarde, né? Começa a contar às 6 da tarde. Aí, quando dá às 6 da manhã, né? Eles contam como a primeira hora do dia. E aí, quando dá a hora sexta, dá meio-dia, tá? É dessa forma que os judeus contam. Cerca de 6 horas, que é 12 horas, do sacrifício do Cordeiro Pascal Nacional. Ou seja, o tempo estava se aproximando, mas ainda não havia chegado à terceira hora, que era 9 horas. Na terceira hora, o Cordeiro Pascal já deveria ter recebido a inspeção final do ritual de 4 dias pelo sumo sacerdote, Cohen Gadol, que então declarou: não acho nada errado nisso. Evento 192, 198, 203. Então, como Jesus era o Cordeiro Pascal, né, o Cordeiro, ele tinha que ser sem mancha, certo? Então, ele não tinha que ter nenhuma mancha, e ali Jesus está sendo declarado inocente, tá? Pelo julgamento ali do Pilatos, tá? É esse o paralelo que o Coroa está fazendo. Shimon de Sirene... sim, deixa eu só fazer um comentário antes que entre aqui, é o seguinte: os 3 dias de escuridão que está próximo de acontecer, e Deus está mandando avisar muito isso, todo mundo está falando, e eu estou nessa também de avisar, ele vai acontecer a meio-dia, tá? E ele vai cumprir os 3 dias que Jesus ficou no seio da terra, porque o que aconteceu com Jesus acontece com a igreja, porque Jesus é o cabeça da igreja, né? A igreja é seu corpo. Então, só que tudo já cumpriu com Jesus há 2000 anos atrás, e agora vai cumprir conosco, né? Nós vamos passar por um sentimento de morte, depois de ressurreição e depois de arrebatamento, tá? 40 dias depois da ressurreição, foi o arrebatamento de Jesus ao céu. Então, 40 dias depois, né, desses 3 dias de escuridão, vai ser o arrebatamento. Então, fiquem atentos, porque depois, quando começar esses 3 dias de escuridão, vai ter aquelas luzes da aurora boreal, que é todas coloridas, que acontece só nos polos norte e sul, vai acontecer em toda a Terra. E ainda tem o seguinte: lá nos Estados Unidos, houve um evento específico, onde de 50 estados, 47 viram aurora boreal. Significa que eles estão numa latitude, né, fora do polo norte ou fora do polo sul, mas então a aurora boreal conseguiu alcançar eles lá. Só que nesses 3 dias de escuridão, a aurora boreal vai alcançar todo o planeta. Que, na verdade, a aurora boreal é no polo norte, a aurora austral é no polo sul, onde tem o Ártico no norte e o Antártico. Ante é o contrário, né? O Ártico e Antártico. Então, é chamado de aurora boreal e aurora austral, tá? Então, vocês corram para casa, eu vou fazer jejum, tampem a janela se tiver criança e coisa, porque os demônios vão querer entrar nas casas. Se tiver guerreiros de oração, eles não vão se meter, né? Porque vão levar espadada de Deus. Mas as pessoas que não tiverem Jesus, ou que estiverem expostas, poderão se machucar ou serem até mortas.
Então, só que não é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas vejam que a realidade do mundo espiritual, e Deus vai escancarar para não ter nenhuma desculpa. E nesse momento o Senhor vai visitar casa por casa, coração por coração, nesses 3 dias, para que haja arrependimento. É como se fosse a chamada final, tá? Antes do arrebatamento. E antes eu achava, e aqui eu vou esclarecer para vocês também, porque eu acho que isso é importantíssimo, tá? Então anotem aí, porque isso é importantíssimo. Eu achava que arrebatamento era só a igreja e o mundo era uma coisa secundária. Veja, olha como Deus vai mostrando o amor dele muito mais específico quando as coisas estão no momento certo de acontecer. Qualquer pessoa da nossa família que nesses 3 dias de escuridão se arrepender, receber Jesus, vai participar do arrebatamento. Nossos amigos, nossos inimigos, os meus colegas, professores, funcionários, alunos, amigos de vocês, vizinhos, o cara da padaria, o Zezinho do jornal da esquina, certo? O andarilho de rua, todos vão ser arrebatados que aceitarem Jesus. O que acontece com a igreja que é religiosa, que acha que ela é santa, que ela é pura, que ela não precisa fazer nada a respeito dela mesma, que ela não está quebrantada para Deus, que ela não se rende a Jesus e tem uma religiosidade própria? Essa igreja vai ser deixada para a grande tribulação, não vai perder a salvação, mas vai ter que fazer o esforço final da sua própria salvação, que ela não fez a vida inteira. Por quê? Porque se acostumou a uma vida religiosa, se achando melhor que os outros. E aquele Joãozinho da esquina que não ia na igreja, o carregador de papel que não ia na igreja, nesses 3 dias de escuridão, aceitou Jesus, se arrependeu, é arrebatado e o outro fica. Então, tomem cuidado, porque quando o que Jesus reclama é dessa justiça própria que nós nos exibimos como os mais justos que os outros. E isso é condenável para Deus, porque isso é a base do orgulho de Satanás. E Deus rejeita isso aí, que nem uma pessoa rejeita um cocô e uma coisa fedorenta, Deus rejeita o orgulho e a soberba. Mais do que todos os outros pecados, mais até do que o pecado de adultério e prostituição, só para vocês terem uma ideia. Não que não seja pecado, mas eu quero dizer que a rejeição de Deus é muito dura nesse aspecto. Entendeu? Da soberba e do orgulho. Então, por isso que nós não podemos se considerar melhor que ninguém, né? Porque nesse momento de quebrantamento, o Senhor vai salvar vidas que a gente nem imagina, tá bom? Vamos lá. Simão de Cirene carrega a cruz de Yeshua. Depois que os soldados terminaram de se divertir com Yeshua, ele foi levado para ser crucificado no Gólgota. 14º dia do primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril. Você veja que esse título aqui, ele está repetindo, porque muitos acontecimentos estão acontecendo tudo, né? Foi dividido em vários eventos, né? 208 eventos até agora, e tudo acontecendo no mesmo dia, tá? Então, como eu falei, como a Páscoa está acontecendo, Jesus é o Cordeiro Pascal, então Deus está cumprindo o calendário dele aqui, né, certo? Então, da mesma forma como já teve 3 festas e meia, vai ter as outras 3 festas e meia para dar as 7 festas da Menorá, que a Menorá representa os 7 Espíritos de Deus, as 7 festas, as 7 igrejas, tudo de 7 está representado ali na Menorá, tá bom? Então, eu vou só ler isso aqui e vou pedir para vocês fazerem algum comentário da vontade de vocês. Mateus 27, 31, 32, paz, Senhor Jesus, pastor João. Marcos 15, 20, 21, Lucas 23, 26, 31, João 19, 16b até 17a. Depois de zombarem de Yeshua, os soldados tiraram sua capa e vestiram suas roupas e os levaram para crucificá-lo. Ao sair, encontraram um homem de Cirene chamado Simão. Eles o forçaram a carregar a cruz. Depois que os soldados zombaram de Yeshua, eles tiraram o manto de púrpura, colocaram suas próprias roupas nele e levaram para crucificá-lo. E forçaram um que passava, Shimon, o pai de Alexandre e Rufo, que vinha de Cirene, a que levasse a cruz por ele. Viu? Rufo é mencionado nas cartas de Paulo, tá?
Alexandre também, ela mencionou nas cartas de Paulo. Então, veja só, aquela capa que ele tinha recebido acho que lá do Herodes, eles tiraram, né? Porque valia muito, né? E eles sortearam as vestes de Jesus depois que ele já estava crucificado, né? Porque ele foi sorteado. Jesus foi crucificado nu, gente, nu, tá? Nuzinho da Silva. Esse negócio de botar aquele paninho lá que tem no crucifixo da Igreja Católica, ali é amoralismo cristão, tá? Ele foi crucificado nu, tá? Bom, vamos lá. Então, se Jesus passou essa vergonha por nós, o Rei do Universo passou essa vergonha por nós, por que nós temos vergonha de testemunhar dele? Né? Então, Deus já venceu o espírito da vergonha ali, tá bom? E levando os soldados a Yeshua para ser crucificado, eles pegaram certo Shimon de Cirene, que estava vindo do campo, e colocaram a cruz sobre ele para carregá-lo para Yeshua. E uma grande multidão o seguia, e de mulheres que choravam e se lamentavam por ele. Mas Yeshua, voltando para ela, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmos e por seus filhos. Abra os olhos, pois eis que em breve chegarão os dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis os ventos que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer às montanhas: cai sobre nós, e para as colinas, cubra-nos, pois se fizeram essas coisas na árvore verde, na seca, o que não será feito? Então veja só. Então aqui vamos fazer um comentário. Jesus está falando de uma coisa que vai acontecer ali, dali 40 anos, né, porque ele está no ano 30, mais ou menos, no ano 68, né, então nós estamos no ano 28, então, mais 40, daqui 40 anos, Jerusalém será destruída, invadida, e essa aflição virá. E agora, nesse final dos tempos, repete-se essa aflição, e é por isso que ele está falando isso, tá? E aí, veja só, como é a ira de Satanás contra o povo de Deus? Se a ira de Satanás naquela época se cumpriu, tá? Se cumpriu no povo de Deus ali, né, depois de 40 anos, agora novamente se cumpre. Então ele está dizendo: se a árvore verde fizeram isso, que não será feita na seca. Então é uma ira maligna. Então veja só, o que acontece com a situação que nós temos na Terra? Mesmo Satanás se irando, Deus faz tudo isso, Deus usa tudo isso para quebrantar os corações endurecidos. E essa situação, ela é assim uma coisa complicadíssima para a gente entender, porque são camadas e camadas que a gente tem que romper na nossa mente. Veja só, o que são anjos e demônios? Anjos e demônios trabalham com ideias. Ideias se calcificam na nossa mente, no nosso coração, e viram opiniões. E essas opiniões, elas podem ser as certas, que são aquelas que vêm de Deus e da verdade de Deus, né, que os anjos trazem para nós, né? Os anjos trabalham em nossa mente, nosso coração, e o Espírito Santo trabalha para nós termos as ideias certas. E os demônios trabalham para que vocês tenham ideias erradas. Qualquer pessoa, eu, você, qualquer pessoa. Então, essas ideias se calcificam na nossa mente e viram opiniões erradas. Só que a opinião, todo mundo gosta de ter opinião, mas não fiquem apaixonados pelas opiniões, porque a opinião não serve para nada. É melhor você estar certo e perder a sua opinião e se corrigir do que você ter uma opinião errada e ir para o inferno. Então, veja só, o que está acontecendo aqui? Deus usa da circunstância mal para quebrar essas opiniões, quebrar essas ideias malignas. É ali que vem o arrependimento. É quando você muda a sua ideia que está errado. E isso é uma batalha, gente. A gente não sabe, a gente não faz ideia do número de ideias erradas que a gente tem. Então, nós precisamos pedir para Deus, clamar para Deus entrar de frente com essas ideias e quebrar, para a gente não tomar decisões erradas, porque nós pagamos pela nossa ignorância, né? Se você pular de um prédio de 10 andares, você vai se esborrachar no chão, quer você goste da lei da gravidade, quer você não goste, quer você acredite no Newton, quer você não acredite. Então, você paga pela ignorância. E é isso que acontece na vida espiritual, nós pagamos pela nossa ignorância. Então, eu fiz o propósito e peço a Deus de eu não ter que pagar pela minha ignorância. Então,
tem que procurar saber das coisas que nos afligem. O pastor João falou que o Kevin reclamou lá com Deus, que ele estava fazendo só 30% do que Deus tinha dado para ele, e ele falou que ele não sabia, que ele não está fazendo direito. Aí Deus falou assim, mas você tinha condição de saber. Então, as coisas que a gente tem condição de saber, nós temos que correr atrás, né? A gente faz isso para o nosso dinheiro, a gente faz isso para a nossa comida, a gente faz isso para o nosso trabalho, porque não faz para as coisas celestiais, né? Então, agora eu vou fazer outra interpretação. Se é verdade, o se aqui é um retórico, não é um se condicional, é um se retórico. Se é verdade que nós somos seres espirituais, que temos uma antecedência espiritual, que viemos para essa terra, para passar essa experiência de vida aqui, e voltar para a nossa casa celestial, que é o céu, então não existe nada mais relevante e mais importante para se buscar do que esse retorno, que é a nossa salvação. Óbvio, né? Tá certo? Então é isso aí. Tá bom? Mesma coisa, se você fosse israelita, estivesse morando em outro país, você não sabe nada porque que você é perseguido e maltratado. Todos os seus inimigos sabem que você é judeu, mas você não sabe. E você é maltratado, então você tem que lembrar de falar assim, não, eu tenho que saber a minha origem para poder lutar e me defender. E voltar para o meu país, não é assim que a gente tem que saber? Então, a mesma coisa com o céu. Bom, então os soldados pegaram Yeshua e o carregaram e carregando a sua cruz. Bom, isso aqui eu acredito aqui, né, que o pessoal coloca desde criança, né, a gente vê isso quando ensinavam a crucificação de Jesus, eu sempre via nos filmes e via na igreja católica também. Parece que Jesus estava exausto ali, né? Depois de tantas chicotadas, sanguentamento, ele estava totalmente exausto, não conseguiu carregar a cruz. E ali teve uma ajuda. Aí a gente usa isso para figurar que em nossos momentos de grande exaustão, Deus prepara alguém, né? Para ajudar nós a carregar a cruz, tá bom? Alguém quer fazer um comentário? Vamos mudar aqui o assunto, e é sempre bom a gente fazer essas fechadas de assunto. Pode falar, pastor Jones. Amém, né, pastor Lucas? Glória a Deus, né? A paz aí pro pastor João, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus, diretamente dos Estados Unidos, do hemisfério norte, né? Perto do Canadá, né? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então, né, pastor Lucas, é assim, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Que a garantia da nossa salvação é a presença do Espírito Santo. Essa é o penhor, né? É a garantia, né? Uhum. É a garantia que a gente vai ser resgatado por Deus, né? Então, a garantia não é a gente ser perfeito. A garantia é a gente manter o Espírito Santo dentro de nós, né? Exatamente. A gente tem que cuidar do Espírito Santo como o maior tesouro da nossa vida, né? Amém. Não deixando ele vazar, né? Não deixando ele escorrer e vazar, como Jesus diz com as virgens nécias, né? O problema delas é que elas deixaram o óleo acabar. Esse foi o problema delas. Uhum. Então, se a gente, a garantia não é ser perfeito, não é não ter pecado, né? A garantia é nós nos esforçarmos o máximo, né? Para manter o Espírito Santo dentro da gente, né? Como se fosse o maior tesouro que a gente tivesse na nossa vida, né? Então, eu creio, pastor Lucas, se a gente chegar lá no fim e a gente manter o Espírito dentro de nós, a gente vai ser resgatado, né? Amém. Então, a garantia, né? A garantia não é ser perfeito, não é não ter pecado, não é não errar, né? Não é não falhar. A garantia é a gente realmente, assim, fazer o máximo, o esforço máximo que a gente pode fazer humano, né? A nossa, como é que é? A nossa parte humana, né, pastor Lucas? A responsabilidade humana. Que é manter o Espírito dentro da gente. Fazer de tudo para isso, né? E chegar lá no fim com pelo menos uma gota do Espírito, né? É que nem o Olavo de Carvalho uma vez falou assim, né? O que eu quero, gente, sabe, chegar no céu, né? E pelo menos Deus falasse para mim assim, ó: entra, Olavo, ninguém tá vendo, entra. Entendeu?
Né? Então, se a gente... Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Então, Deus não quer que a gente seja perfeito, que a gente não peque, que a gente não fale, que a gente não tenha pensamentos ruins. Não. É manter o Espírito Santo, zelar, né, pastor Lucas? Zelar por esse tesouro que a gente recebeu, né? Glória a Deus. Amém. Então, só para completar essa situação aí, que o pastor Jonas falou, eu vou fazer um comentário assim bem ilustrativo. Na África, em alguns países da África, existe uma pessoa se casa 4 vezes, tá? O mesmo casamento é feito em 4 cerimônias diferentes. Parece que um é diante do juiz, outro na igreja, outro diante da família e outro diante de um outro tribunal lá que eles têm. São 4 casamentos. Então o que aconteceu? A pessoa está fazendo um vínculo assegurado das mais diversas formas possíveis. Então, quando eu vim para a igreja, que eu criei em Jesus, óbvio, eu ia morrer um dia, eu não sabia por que eu nasci e por que eu ia morrer. Então, a primeira busca em relação a Deus, medo da morte, mas para poder entender o que era a vida, porque, poxa, você aparece, você não conhece nada de você, né? Você nasce do ventre de sua mãe, ensina um monte de coisa, depois você desperta assim e fala, ué, quem sou eu? Por que eu estou aqui? E vou morrer? Mas por que eu vou morrer? A vida é tão gostosa, tão linda, por que eu vou morrer? Então, são as primeiras suspeitas que eu tive sobre essa situação que nós vivemos nesse mundo. Depois eu entendi que existia Deus, entendi que existia o céu, que existia o inferno, que eu não ia para o inferno, e assim por diante. Aí você vai tentando compreender. Então eu vi que eu não tinha condição nenhuma de ser uma pessoa fiel a Deus. Não tinha. Eu falei, não dá, eu vou trair mais que Pedro. Eu vou trair mais que Judas. Então, eu vou pedir alguma garantia para Deus. O que eu comecei a orar? Pedi um coração como o de Davi. Senhor, me dá um coração como o de Davi. Se Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, então, eu ia começar pelo coração, né? Pedi um coração de Davi. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais a Bíblia. Eu pedi ao Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Quero o Espírito Santo. Fiquei dia e noite pedindo para Deus, né? Lá no céu deve ter um monte de papelzinho assim repetido. E todas as minhas orações são muito repetidas. O que aconteceu? Aí um irmão falou assim, Lucas, Deus vai te dar o Espírito Santo que você está tanto pedindo. E ele nem sabia de nada. Ele só chegou para mim e falou, começou a conversar comigo, e eu contei para ele algumas coisas, e ele falou, não, aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Mais um compromisso. Depois eu comecei a querer entender o céu e a história celestial. Queria entender Jesus. Queria entender o Pai. Então, eu estou tentando criar o maior número de vínculos possíveis para que eu esteja me metido dos pés até a cabeça nesse negócio, né? E não falte nada. Agora eu quero que o meu coração seja total de Deus, total, exploda de tanto Jesus na minha vida. Para não ter essa, por causa de uma brecha você caiu, por causa de uma brecha você falou não. Então, vamos fechar o pacote todo, né? Então, é isso que eu penso, né? Porque é estranho, gente, do meu ponto de vista humano, é estranho você ver uma pessoa sendo religiosa, brigando com todo mundo por causa de uma religião, que seja A, que seja B, que seja C, e não entende o que é essa própria religião, não entende a própria vida, não entende nada, faz um julgamento apressado das pessoas, não entende a própria fraqueza humana e se acha melhor que os outros. Para mim é estúpido isso, sabe? Então eu preferia não ter religião nenhuma e cometer meus erros sozinho, sem ninguém me julgar e sem ninguém fazer nada, do que eu ficar julgando os outros e deixar ser julgado dentro de uma igreja. Eu sempre achei isso, mas como eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de criar contenda, eu não gosto de esfregar nada na cara de ninguém. Só se Deus mandar, Luca, vai lá e esfrega para a pessoa ficar sabendo. Eu acho que a consciência da pessoa tem que cair assim, ó, pum. Poxa vida, cara, isso está errado. Então, mesma coisa nas eleições. Só para vocês terem uma ideia como eu penso. Nas eleições, todo mundo fazendo L. Eu falei para meus colegas que eu não ia fazer o L, né? Aí teve gente, não, vou voltar no presidente dos pobres. Só que agora nós estamos vendo como é que está o nosso país e como é que está piorando, né? As omissões do governo. Eu podia chegar na sala de todo mundo, dos meus colegas,
que estavam fazendo L e falaram assim, e agora, como é que você acha? Jogar na cara. Não vou fazer isso, porque eu acho que isso não é certo. Mas então, o que acontece? Eu clamo a Deus que as pessoas caiam em si. E eu não estou preocupado com a política, porque minha maior preocupação é com a salvação das almas. Então eu não vou confrontar ninguém por política. E também não vou ficar incomodando as pessoas com o evangelho, mas eu tento compartilhar vídeos, reportagens no WhatsApp, tudo, que as pessoas possam se chocar com alguma coisa e tomar uma posição para que dê uma brecha, para que uma hora o evangelho chegue no coração dela. Eu acho que nem todas as vezes eu faço certo, mas eu clamo acreditando que Deus vai mexer nesses corações, porque se a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, se eu tivesse todo errado, enganado pelo diabo, eu queria que alguém me chacoalhasse. Então, às vezes, é o que eu penso em relação às outras pessoas que estão ao meu redor. Pode falar, profeta. Quando veio a época de política, né, de eleição, eles falavam nessa parte aí, faz o L, eu falei assim, gente, fala um negócio pra vocês, eu não falo nem do L nem do outro, eu falo que a palavra de Deus está se cumprindo. Uhum. Tem também nas dores de parto, Mateus 24. Então a palavra de Deus está se cumprindo. É isso aí que eu falava. Aí, lá na onde que a gente estava, né, não vou falar o nome, que 2022 que a gente estava, e aí, eu creio que o mover dos senhores, né, vou entrar na mente daquele pessoal que estava ali na onde que eu estava, a gente foi embora para casa. Eles falaram assim, João, é verdade o que você está falando, porque não está adianta nada a gente ficar aqui movimentando. E aí a gente saiu no sábado, no domingo começou o guardamento, as prisões. Então, assim, seguir o evangelho, seguir a vontade de Deus, né? Entender o que o Espírito Santo quer de cada um. Amém? Amém. Pois é. Então, se existisse evolução, nós estivéssemos vindo de uma evolução, não teria uma história celestial para nós. Nós teríamos o quê? Uma história bacterial, né? Nós viemos de uma bactéria que foi crescendo, não sei o quê, e virou homem e tal. Aí você faz as perguntas. Bom, se a bactéria virou homem, como é que veio a consciência? Nós temos consciência de si mesmo, da vida. Então, tem um lado da consciência. A consciência o quê? É uma inteligência robótica? É uma inteligência artificial? Não. É uma inteligência que está dentro dos processos da natureza, que os incrédulos acham que é natural, mas para mim não é, porque a consciência, ela decola da matéria, então ela veio de outro lugar. Então você pensa numa realidade espiritual. Quando você pensa na consciência, é o primeiro passo para você pensar assim, existe realidade espiritual ou não? É a consciência. Não é se você foi no centro espírita, viu demônio, se você não viu isso, porque aquilo lá pode ser tudo uma fantasia, uma fanfarra. Então, eu usei o critério básico de pensar, existe um mundo espiritual? Sim. Como é que eu posso começar a provar? Pela minha própria consciência. Aí depois você descobre que tem anjo, que tem demônio, que tem Deus, que tem Satanás. E aí você, poxa, como é que eu fico nessa jogada toda? Aí você se posiciona. E então é assim que eu trato, tudo muito analítico. Eu sou muito analítico nas coisas. Por quê? Porque se a gente não consegue separar as coisas, como é que a gente vai sobreviver? Se eu te dou uma maçã e uma pedra, você não sabe a diferença de uma maçã para uma pedra, como é que você vai sobreviver? Você vai comer a pedra achando que vai se alimentar e vai morrer. Então, eu acho assim, muitas pessoas assim, pagam pela sua ignorância, mas de uma forma muito estúpida. Porque qualquer cachorro, qualquer animal, se você botar uma comida com veneno e ele cheirar, ele não come. Simplesmente ele não come. Só se você abrir a boca dele, até minha cachorrinha, para me dar remédio para verme, comprimido, tem que socar na boca dela, e às vezes coiando com uma cara para mim apavorada, mas eu estou fazendo um bem para ela. Então, como é que o ser humano faz essas bobagens todas, gente? Então, é o demônio, é a única forma de você explicar porque que uma mente é tão bloqueada, se a realidade da vida é tão dura, é demônio. E o que é demônio? Aquele ser que trabalha com as ideias bloqueando as mentes, que eles não raciocinam direito. E aí, quando você entende a história da humanidade e vê que tem os governos e os líderes desse mundo ligados ao demônio para
produzir uma sociedade corrupta e escravizada, com influência nos alimentos, influência nas ideias, influência na educação e na política, aí pronto, aí que o véu se rasga mesmo, aí fica tudo claro. Tá bom? E Judas lamenta sua traição e joga as 30 moedas de prata no chão do templo. 14º dia do primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril da nossa era, semana 63, dia 438. Essa declaração, entre parênteses, corresponde aqui à narrativa cronológica e detalha as ações de Judas e dos principais Kohanim enquanto Yeshua estava sendo carregado para o Gólgota. Ao saber da sentença de morte, Judas devolve o dinheiro da traição e imediatamente vai e comete suicídio, caindo sobre a sua própria espada no campo que havia comprado, roubando da sacola comum que os discípulos tinham. Os Kohanim se recusam a depositar no tesouro do templo o dinheiro de sangue de Judas havia devolvido, e depois decide comprar um campo do oleiro para o sepultamento dos gentios, com o mesmo campo que havia sido comprado por Judas. O campo do oleiro, sendo manchado com o suicídio de Judas, foi chamado de o campo de sangue. Então, aqui me mostraram um versículo de que Judas se enforcou, e realmente estava, eu falei, e o Michael Rood fala que ele se jogou em cima da espada. Agora eu vou ver se existe em algum lugar uma explicação dessa contradição aí, tá? Mas para o Michael Rood, ele entende dessa forma. Vamos ver. Eu me lembro que eu li já, porque eu já fiz essa leitura aqui várias vezes, né? Eu traduzi para o português. A tradução que a Almeida Revista 1911 faz do grego implica que Yeshua levou seu próprio madeiro de execução. Na verdade, foram aqueles que o levaram que carregaram a cruz. Os soldados tinham maltratado Yeshua de tal maneira que ele foi incapaz de carregar a sua própria cruz. Os soldados levaram sua cruz sozinho até que se aproveitou de um inocente chamado Shimon, que tinha ido até Jerusalém para a festa, a partir da nação de Cirene. Esta deixou a Shimon, também cerimonialmente impuro, participar do sacrifício da Pessá no Monte do Templo. Filmes de Hollywood e a religião romana são os únicos lugares onde Yeshua aparece carregando sua própria cruz. A Via Dolorosa em Jerusalém é uma fantasia de Constantino. As ruas de Yeshua andou estão encerradas sob 10 metros de escombros e ela vai na direção oposta da Fortaleza Antônia para o norte, local da crucificação da muralha da cidade. Tá? Então aí tem esses detalhes históricos e arqueológicos, né? E eu não conheço o suficiente. Eu creio nas escavações do Ronviat, certo? Eu creio que ele está certo. Por quê? Por que eu creio? Por causa das evidências que se confirmam. Tem gente, arqueólogo aí, que está comprometido com religiões e dão pareceres em cima de coisas que eles não investigam, porque eu, como pesquisador, formado em física, em tudo, existem vários níveis de investigação. Você pode dar um palpite e aquilo não ter valor nenhum em qualquer área da ciência e da pesquisa. Você quer realmente falar uma coisa com seriedade, você tem que ir para a terceira, quarta camada da sua investigação sobre o assunto. E eu vi aí um arqueólogo negando o Ronviat. Eu não vou falar aqui para não ter que ficar falando mal de ninguém, né? Eu nem sei se pronunciou o nome do Ronviat dessa forma, né? Depois o pastor João pode me corrigir. Porque o cara não foi atrás, ele falou uma opinião em cima do que já disseram para ele. Tá? Então, fica aí. Eu não sei se o Marco Rood concorda com o Ronviat. Tá bom? Então Judas, aquele que traiu Yeshua, vendo que ele foi condenado, devolveu as 30 moedas de prata arrependidas aos chefes dos Kohanim e os anciões, dizendo, eu pequei ao entregar sangue inocente. Mas eles disseram, o que se importa para nós, aí está você. E jogando as moedas de prata no templo, ele saiu e foi e se lançou sobre sua própria espada. Isso aqui é o Michael Rood, né, colocando essa em itálico, tá? Portanto, esse campo é chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Tem um comentário 394, depois vamos ler. Os líderes de Kohanim, pegando as moedas de prata, diz, não te é lícito lançá-las na tesouraria de oferta, porque é o preço de sangue. Ó Senhor Jesus, me ajude, Pai, que fale tudo segundo tua vontade. Não acrescento nada em mim mesmo, não me desvie para o mal. Em nome de Jesus, amém. De uns tempos para cá, irmãos, toda vez que eu estou fazendo essa aula aqui, estou tendo luta, tá? Fiquem em comunhão aqui, porque o inimigo, não sei porque, ele não quer que fale as coisas.
tá bom? E aqui eu estou clamando aqui, porque está tendo luta. Senhor, que eu fale tudo que nem a Vicky lá. Tudo que o Senhor quer que eu fale, Pai, não esconda nada e não desvie para outros assuntos que não seja tua vontade. Amém. Depois de constar, compraram com eles o campo do oleiro para o supertamento dos estrangeiros, e assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Zacarias, quando disse, 30 moedas de prata pesaram para o meu salário, e Jeová disse, jogue no tesouro belo preço pelo qual eles me apreciaram. Né? Isso está lá em Zacarias. Eu paguei as 30 moedas de prata e as lancei na casa de Jeová para o tesouro. Isso aqui, esse trecho que está em aspa, entre aspas, né? Então, que abriu a aspa, parece que não fechou, está lá no livro de Zacarias, tá bom? Yeshua é levado ao local da crucificação no Gólgota. Vinho amargo, um analgésico oferecido, mas ele recusa. 14º dia, primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 da nossa era, dia 28 de abril e 28 da nossa era, semana 63, dia 438. João 19, 17b, Mateus 27, 33, 34, Marcos 15, 22, 23. Alguma coisa eu falei aí, parece que incomodou o mundo espiritual, tá? Yeshua saiu para um lugar chamado Caveira, em hebraico Gólgota. Gólgota é caveira. Caveira, se vocês forem olhar, existem muitos lugares que são seres gigantescos petrificados, tá? E parece que essa caveira é um desses Néfilins, ou desses filhos de Néfilins, gigantes petrificados, tá? E Jesus foi crucificado exatamente em cima da cabeça de um Néfilim desse petrificado. Procurem aí no YouTube, né? Como é que é o nome? Árvores de silício e gigantes petrificados, e vejam quanto existe, né? De tudo isso aí. Essa eu nunca tinha ouvido falar, não, pastor. Interessante, viu? Pode procurar no YouTube, vocês vão ver um número enorme. Procure no Telegram um grupo chamado aqui, peraí, vocês vão ver o quanto de tem. Como é que é o nome? Raça dos Gigantes, no Telegram. E volta para trás lá que tem um monte de confirmação de que esses gigantes... Agora que tem muita coisa petrificada, tem pelo mundo aí, né? Uhum. Tá. Então, vejam lá. E quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram a Yeshua vinho amargo para beber, mas depois de prová-lo, ele não quis beber. Eles o levaram a um lugar chamado Gólgota, que se traduz lugar da caveira, e deram-lhe o vinho amargo, mas ele não aceitou. Então, nós temos os 4 evangelhos aqui, não, 3, né? João, Mateus e Marcos. Yeshua e 2 criminosos são crucificados no Gólgota. Por volta das 9 horas, 3ª hora do dia, a sentença é colocada na cabeça de Yeshua. 14º dia, primeiro mês, quarta-feira, 28 de abril. Tá? Vamos lá. O versículo 8 foi reposicionado na narrativa para facilitar a identificação do campo de sangue, que recebeu este nome do suicídio de Errudas, quando ele se atirou a espada. Ver 1 Samuel 31, 4, 5. Suicídio do rei Saul e seu escudeiro. O laço de um enforcado pode ser uma visão comum em Hollywood, no Velho Oeste americano, mas não era a forma comum de suicídio no Oriente e não resultaria no derramamento de suas tripas. Então aqui está a explicação do que suas entranhas se derramaram, né? E ele entende que um enforcamento é uma asfixia, né? E a pessoa não derrama as suas entranhas. Então, e não era uma forma comum de suicídio no Oriente, e sim se atirar a espada, como fez Saul em 1 Samuel 31, 4, 5. É por isso que o Michael Rood defende que ele se jogou sobre uma espada, porque em outros comentários, em outros lugares do próprio Evangelho, está escrito que ele derramou as suas entranhas. E então ali, aquela parte ali, deve ter sido colocada ali por comentaristas bíblicos, né, na antiguidade lá, acrescentaram isso aí que ele se enforcou. Isso é o que está aqui defendendo o Michael Rood. Então, na Almeida Revista 1911, nas versões gregas, dizem precisamente Jeremias, quando na verdade essa citação corresponde a Zacarias, 11, 12 a 13. Na verdade, na versão hebraica de Mateus, a citação é mencionada corretamente, pois é traduzida aqui. Então, essa versão hebraica Mateus,
Se a gente pudesse substituir a nossa versão, a tia caiu, o sinal da tia e voltou. Então, se você puder ter essa versão hebraica Mateus, ela já está em português também. Caiu aqui. Então, vocês, por favor, leiam essa versão hebraica, é muito melhor do que o Mateus aí, que está cheio de mexido, tá? E procure no YouTube, né, o Evangelho dos Hebreus. O Evangelho dos Hebreus é um evangelho escrito por Mateus, certo? Em linguagem hebraica, porque Mateus era judeu, né? E ele escreveu para judeus. Só que depois, nos textos receptos e nos textos de pesquisa antiga, os mais antigos são os gregos. Só que alguns judeus que se converteram, né, durante alguns séculos depois da morte de Jesus, guardaram alguns textos originais, por isso que conseguiram resgatar esse Evangelho de Mateus em hebraico. Até o nome de Deus também foi conseguido resgatar, e assim por diante. Tá? Então, vejam, procurem no YouTube, o Evangelho dos Hebreus, é o Evangelho de Mateus hebraico sendo falado. Tem detalhes maravilhosos que foram tirados. Tá? Vamos lá. A túnica de linho é dividida em 4 pelos soldados, mas para seu talite, que é sem costura, eles lançam sorte. Então, Jesus tinha um talite, né, que é uma vestimenta cerimonial dos judeus, tá? E era uma peça só, e eles sortearam. Mateus 27, 35, 38, Marcos 15, 24, 28, Lucas 23, 32, 34, até 38, João 19, 18, 24. Lá no Gólgota, quando crucificaram Yeshua, eles repartiram suas vestes entre si, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Davi. Dividiram as minhas vestes entre si, pelas minhas vestes eles lançaram sorte. Tem o comentário 397, que é o comentário lá dos Salmos, né? Onde Davi profetiza. E sentados o guardavam ali, e puseram em sua cabeça a sua causa escrita. Yeshua, o rei dos Yehudim. Então, todo criminoso tinha a causa do seu crime escrita sobre a sua cabeça. O costume romano de fazer essa placa aí. E e Pilatos fez para Jesus nas 3 línguas, né? Grego, latim, né? E hebraico. Tá? Então, esse cara com ele, 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Sempre nos filmes católicos coloca INRI, né? Yeshua Nazareno, rei dos judeus, mas só uma sílaba, né? INRI, né? Aí apareceu o INRI Christ. Meu Deus do céu, que ignorância. Misericórdia. Até dor de cabeça. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si a sua veste, lançando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando crucificaram. E o título escrito na sua casa era Yeshua, na sua causa era Yeshua, rei dos Yehudim. Com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e um à sua esquerda. Isso cumpriu a escritura que diz, e foi contado consigo. Eu nunca gostei de zombaria contra as coisas de Deus. Nunca, nunca, nunca. Quando eu vi esse tal de Henrique Christ, eu já sabia que ele era um zombeteiro, né? E muita gente se deixa levar e leva até em programa de televisão entrevistar um cara desse. Eles também levaram consigo 2 outros que eram criminosos para serem mortos, juntos com Yeshua. E quando eles chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, junto com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. E Yeshua disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E eles dividiram sua roupa entre si, lançando sortes. Havia também sobre ele um título escrito em letras gregas, latinas e hebraicas. Isso aí é Lucas, né? Lucas é um historiador, então sempre as informações dele estão maiores, mais completas e detalhadas. Tá? Yeshua, o rei dos Yehudim. E ali o crucificaram, com ele outros 2, um de cada lado, e Yeshua no meio. Pilatos também escreveu um título que colocou na cruz, que dizia, Yeshua de Nazaré, rei dos Yehudim. Então, se você pegar as iniciais, né, de Yeshua de Nazaré, rei em hebraico, da Yud, Re, Vav, Re, tá? Bom? Se você pegar esse escrito aqui em hebraico, né, porque rei dos judeus tem o construto no hebraico, você tem que usar o re na frente da palavra. Se você tem que dizer que alguém é de algum lugar,
aí tem no hebraico tem o construtor, por isso que aparece o Yud, Rei, Vav, Rei. Tá? Sabe que é o nome de Deus, né? E muitos de Yehudim leram esse título porque no lugar onde Yeshua foi crucificado era o próximo à cidade, e o título estava escrito em hebraico, grego e latim. O chefe dos Kohanim do Sinédrio disse a Pilatos, não escreva rei dos Yehudim, mas que ele disse, eu sou o rei dos Yehudim. Pilatos respondeu, que escrevi, escrevi. Quando os soldados crucificaram Yeshua, eles tomaram seu chaluk de linho, né? E eles fizeram 4 partes, um para cada soldado. Eles também levaram seu talit, que era sem costura, tecido único de cima para baixo. Disseram então entre si, não repartamos, mas lancemos sorte sobre ele, para ver quem disso será. Isso era para cumprir a escritura que diz, eles dividiram as minhas vestes entre si, sobre as minhas roupas lançaram sorte, e os soldados assim fizeram. O assim aqui ficou sem um S, né? Faltando um S. São 2. Espectadores, homens de Yeshua e ladrões se juntam a eles. Soldados romanos, zombando, oferecendo o vinho mais amargo para beber. Então vamos ler aqui os comentários. Salmo 22 seria cumprido em sua totalidade na frente do povo naquele dia. Yeshua se referia a uma parte do Salmo para identificar aquele momento. Então o Salmo 22, né? Deixa eu ver se é aquele que é Elohim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, parece que é. Deixa eu olhar aqui, que eu não me lembro. Tem um salmo que ele vai cumprindo todos os salmos, né, que referem ao Messias. Só que os judeus não viram isso, né? Eu acho assim, judeu, ele tem que pegar o Velho Testamento, o Novo Testamento, fazer uma leitura crítica. Fazer uma oração para Deus sincera e falar assim, me revela se Jesus é o Messias. Porque todos os rabinos sinceros que fizeram isso, se converteram. Agora eu fico fazendo política. Não dá. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim o meu auxílio das palavras do meu bramido? Pronto, tá aí, exatamente. É só assim, eu sou uma pessoa crítica em relação às coisas. Se a realidade é realidade, eu não fico pedindo opinião. Eu vou querer saber a realidade. Eu não quero opinião política, não quero opinião religiosa, não quero opinião de nada. Eu quero enfiar o dedo na tomada e saber se está ligado na rede elétrica. Assim que as pessoas têm que fazer com a vida. Né? Então a gente vê essa disputa, tudo bem, Deus projetou isso, dos judeus não crerem em Jesus, para salvar os gentios e não ter só judeu lá no céu, certo? Por causa da desobediência deles, mas Deus não odeia os judeus, e Deus quer salvar todos os judeus, e Deus vai salvar todos os judeus que são dele. Então o que que acontece? A doutrina de Marcião separou os judeus e gentios e colocou um contra o outro, aí veio o nazismo, né? Com nome, porque o Hitler não tinha nada a ver com o cristianismo, nada, ele era dos nefilins, dos anjos caídos. Nem podia ter falado esse nome aqui, mas tudo bem. Pode falar, pastor Jones. Amém, glória a Deus, pastor Lucas. Eu vou precisar sair, né? Vou lá pro curso lá, que Deus abençoe a todos aí grandemente, viu? Deus abençoe o pastor Lucas aí. Amém. E sabe que até só ia falar da questão do ladrão lá, né? Você veja, o cara a vida inteira, o cara estava sendo crucificado por um motivo, por motivos reais, né? Por ele ter sido um infrator mesmo, né? E Jesus Cristo não, estava ali inocentemente, né? Julgado de uma forma iníqua, né? E etc e tal. Mas você veja, mesmo assim o ladrão, né? Na cruz ali, ó, só pelo fato dele ter acreditado em Jesus ali naquele momento, né? Ele instantaneamente ele foi resgatado por Deus, né? Amém. Olha só a misericórdia de Deus, do Pai, né? Amém. Glória a Deus, né, pastor Lucas? Amém. E o que importa é o nosso relacionamento com Deus, né? E a gente não sabe, pastor Lucas, a gente não consegue medir o relacionamento do outro com Deus. Você pode medir o teu, mas o do outro é difícil, não consegue. Não é verdade? É verdade. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, gente? Amém. E outra, gente, só para continuar aqui. Quando ele foi salvo. Exatamente, irmã Alexandre. Então, e outra coisa, gente, as 12 tribos de Israel só ficaram 2 tribos e meia, né? Tribo de Judá, Benjamim e metade da tribo de Levi lá em Israel. Então, tinha 10 tribos, né? E meia, né? Que acho que é isso, né? Não. Espalhadas pelo mundo. Então,
Então, o que acontece? O evangelho precisava alcançar de forma indireta essas pessoas. E agora, né, tem judeu voltando para lá das outras 10 tribos dispersas, né? E tudo isso propósito de Deus, porque Deus trabalha com os nossos erros. Como trabalhou com os erros do povo judeu, mesmo eles fazendo coisa errada, Deus usou isso para salvar, mostrando o amor dele. Tá bom? E outra, nem metade da história eu acho que a gente ainda não sabe direito. Quando a gente estiver lá no céu é que a gente vai entender tudo. Espectadores zombam de Yeshua e ladrões se juntam a eles. Soldados romanos zombando oferecem vinho mais amargo para beber. Deixa eu ler aqui os comentários, né? Citação de Isaías 53:12, nas versões gregas de Isaías e Marcos, a palavra para ímpios é anomos, que significa literalmente sem Torá. O shaluk é um pedaço de linho em forma de sino, usado sobre as roupas íntimas. O talit não tem costura, é um vestimento de 4 pontos que é colocado sobre o shaluk. Sobre as roupas íntimas, que tem de sitiot azuis pendurado em seus 4 cantos, como lembrete para guardar os mandamentos, assim como Malaquias profetizou. O Messias traria cura em suas asas, canaf, cantos de suas vestes, porque a mulher do fluxo de sangue tocou nessas pontinhas, né, do seu tzitzit. Salmos 22:18, Salmo 22:18, o que diz? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Tá? Então, cumpriu. Então, teve um filósofo que perguntaram para ele por que Deus cumpre as profecias, né? Por que existem profecias que vão se cumprindo exatamente como estão? Deus canaliza os acontecimentos para cumprir a profecia? Não, é porque Deus está em todo tempo ao mesmo tempo. E ele fala para os profetas aquilo que ele está vendo lá no futuro. Então, os profetas é um anúncio do plano dele. Então, Deus, o Pai, conhece o plano do começo até o fim. Né? E a vitória é garantida. Porque Deus é Deus, né? 14º dia, primeiro mês, quarta-feira, 28 de abril, 28 é a nossa era. Semana 63, dia 438. Mateus 27, 39, 44, Marcos 15, 29, 32, Lucas 23, 35, 50 a 37. E os que passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu, que destrói o templo em 3 dias e o reconstrói, salva-te a ti mesmo. Se você é o filho de Elohim, desça da cruz. Desta forma também o chefe dos Queonim, zombando dele, com os sofrinhos e os puxinhos anciões, disse: Ele salvou os outros, ele não pode salvar a si mesmo. Se é rei de Israel, desça a cruz agora e nós creremos nele. Ele confiou em Jeová, salve Jeová. Agora ele, se ele o quiser, porque ele disse: Eu sou filho de Jeová. Os ladrões que foram crucificados com ele também ultrajados. Os que passavam insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Bah, você que demole o templo de Elohim em 3 dias e o reconstrói, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Isso aqui é Marcos, né? Desta forma, também o chefe dos Queonim, zombando, disse um ao outro com o sofrim: Ele salvou os outros, ele não pode salvar a si mesmo. O Messias, rei de Israel, desce agora da cruz para que vejamos e criamos aqueles que foram crucificados com ele também ultrajados. Mateus, Marcos, né? Lucas. E o povo estava olhando, até mesmo os do Sinédrio zombavam de Yeshua, dizendo: Ele salvou os outros, salve a si mesmo, este é o Messias, o escolhido de Jeová. Os soldados também escarneciam dele, aproximando dele e presenteando com vinho amargo, dizendo: Se tu és o rei de Yehudim, salva-te a ti mesmo. Então aqui foi um momento de zombaria. Esse momento de zombaria também acontece na vida do cristão, tá? Não fique pensando que você não tem os seus momentos de zombaria que você tem, e se não teve, vai ter, né? E temos que ser firmes, meus irmãos, para não desistir nesses momentos, tá? É a nossa prova de fogo. Depois de ver a inscrição encomendada por Pilatos e ouvindo o escárnio da multidão, um dos ladrões muda de ideia, né? Porque ele fez parte no princípio da zombaria. 14 dia, primeiro mês, 4028, quarta-feira, 28 de abril, 28 da nossa era, né? Semana 63, dia 438. Lucas 23, 39 a 43.
Um dos criminosos que foram enforcados o injuriou, dizendo: se tu és o Messias, salva-te a nós mesmos. O outro respondendo, repreendeu e disse: você nem mesmo teme a Elohim, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, sofremos com justiça porque recebemos que nossas obras merecem, mas ele não fez nada de errado. E ele disse a Yeshua: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí aqui, irmãos, entra uma outra situação que o Michael Rood não acredita que tem gente no céu. Aí ele faz a vírgulazinha lá do: se tu acreditas, eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Não te dizendo, mas eu não entro nessa do Michael Rood, não, tá? Então Yeshua disse: na verdade, eu te digo hoje, ó, você estará comigo no paraíso. Não. A vírgula aí é para gente que não acredita que tem gente no céu. Eu te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então vamos lá. Para o Michael Rood, só existe Deus lá no céu. E os anjos, né? Não sei, os anjos devem estar no céu mais abaixo, mas tudo bem. Tem sido erroneamente acreditado que o ladrão que se arrepender estaria com Yeshua no paraíso naquele mesmo dia. Mas esse entendimento surge apenas em razão de uma vírgula no lugar errado e séculos de teologia católica. Não é bem isso, não, né? Yeshua estava na tumba no final daquele dia e ele permaneceu lá 3 dias e 3 noites, até pouco antes do pôr do sol no Shabat semanal. Nem ele nem o ladrão estavam no paraíso. Por exemplo, se eu te disser hoje, eu realmente digo que você estará comigo em Jerusalém, você terá a expectativa de que no futuro estaremos juntos em Jerusalém. Mas se eu te disser hoje você estará comigo em Jerusalém, então você entenderá que hoje você tem que fazer as malas o mais rápido possível. Ao contrário de Jerusalém, o paraíso não está disponível hoje. Foi criado no início conforme registrado no capítulo 1 de Gênesis, será recriado no final conforme registrado no capítulo 21 de Apocalipse. Entendeu? Essa é a visão do Michael Rood. Eu estou fazendo uma tradução para ele, né, fiz esse trabalho para o português, mas o que eu não concordo, eu não concordo. Eu tenho experiência suficiente para saber que ele está errado. Tá? Eu não vou ficar bravo, não vou deixar de amá-lo, não vou criar confusão, não vou mandar uma carta, nenhum vídeo para ele insultando, né, e estou esclarecendo para vocês, tá bom? Só isso. É assim, Deus não revela tudo para todo mundo, eu tenho os meus pontos cegos, que eu não sei onde está, porque se eu soubesse eu não teria, e o Michael Rood tem os pontos cegos, todo mundo aqui tem seus pontos cegos, tá bom? Quando você dirige no carro, você sabe o que é um ponto cego, né? A escuridão cobre a terra como as ovelhas da Páscoa são abatidos. Meio-dia, às 15 horas, de 14 dias do primeiro mês, quarta-feira, 28 de abril. Semana 63, dia 438. Mateus 27, 45, Marcos 15, 33, Lucas 23, 44, 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 3 horas, que vai corresponder aos 3 dias de escuridão. Quando a hora sexta, houve trevas de toda a terra até a hora nona. Por volta da hora sexta, houve trevas até a hora nona. E o sol se escureceu. Bom, então, essas chamadas que Deus faz, proféticas, né, de coisas que já aconteceram e se repete de forma parecida, é para a gente ter uma referência dentro da Escritura e se preparar. Né? Houve escuridão no Egito, houve escuridão na crucificação e vai haver agora uma escuridão antes do arrebatamento. Tá bom? Yohanan leva a mãe de Yeshua sob seus cuidados. 14º dia, primeiro mês, quarta-feira, 28 de abril, do ano 28 da nossa era, semana 63, dia 438. Eles estavam junto à cruz de Yeshua, sua mãe e irmã de sua mãe, Miriam, esposa de Cleófas, e Miriam de Migdal. Quando Yeshua viu sua mãe e o discípulo que ele amava, que estava presente, ele disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Disse então o discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir daquela hora o discípulo acolheu em casa. Claro, é com a perda de um filho, uma mãe fica com o coração rasgado. Quando a minha filha morreu, parecia que alguém tinha comido um pedaço do meu coração. Um buraco desse tamanho assim. Então, Jesus aí está consolando ela, dando alguém no lugar dele para ser filho e ela para ser mãe. Tá bom? Yeshua cita o Salmo 22, é mais uma atitude de amor, né? Porque, normalmente, quando você está em maior tormento, em maior angústia, você tem emoções reptilianas, né? Emoções de ódio. E Jesus está mostrando o amor. Jesus
cita o Salmo 22 por volta das 15 horas. Quarto dia do primeiro mês, e assim por diante, semana 63, dia 478. Mateus 27, 46, 47, Marcos 15, 34, 35. Por volta da hora nona, Yeshua clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama atsavatani. E significa, meu El, que é meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam lá disseram, ao ouvi-lo, ele está chamando a Hélios, né? Os gregos achavam que ele está chamando Hélios, que era o deus Sol, né? E os judeus achavam que ele estava chamando Elias. Vamos ver lá. A escuridão, né? Ele vai comentar. Isso não foi devido a um simples eclipse solar, uma vez que estamos agora 15 dias longe da conjunção astronômica que ocorre no início e no final de cada mês, que é a única época em que eclipses solares podem acontecer. Foi um acontecimento atmosférico de origem divina, como foi o milagre da divisão do Mar Vermelho no Rio de Jordão. Então, como eles fizeram a recuperação do calendário, fazendo um retrocesso no programa do computador da NASA e vendo os pontos onde houve eclipse, eles estão aqui afirmando que não houve eclipse nesse momento. Não é eclipse, é um outro tipo de escuridão aí por meios divinos. Salmo 22:1. As ações subsequentes por parte das pessoas que ouvem e entendem sua menção do Salmo 22 indica que Yeshua citou todo o Salmo. O antigo Mateus hebraico resiste uma citação exata do Salmo 22:1 e também mostra que Yeshua falava na língua sagrada, um fato que ficou de fora das outras versões. O registro de Mateus na Peshita, versão aramaica das Escrituras, é uma paráfrase do Salmo 22:1. Os manuscritos gregos preservaram palavras aramaicas que foram traduzidas do hebraico original. A palavra El significa Deus. Outro comentário aqui. Considerando que o soldado romano não entende que Yeshua está citando o Salmo 22 na língua hebraica, ele não teria entendido que o Salmo de Davi descreve profeticamente o evento que está se desenrolando diante de seus olhos. Aqueles que entendem as escrituras hebraicas teriam reconhecido imediatamente aquele salmo. Tá? Mas os adoradores pagãos do Sol Invictus, o deus Mitra, né, não teriam entendido a língua local ou as escrituras, pelo som das palavras, teriam interpretado as palavras de Yeshua como um grito ao Deus Sol. Né? Tem nada a ver. Como está escrito no texto grego de Mateus, não Elias, como na Almeida Revista, 1911. Lá, as reações divergentes entre os soldados romanos que não falavam hebraico, ouça, aqui ficou em espanhol, né? E os israelitas que claramente entenderam o que disse Yeshua, trazendo a bebida em resposta, a minha língua se pegou ao meu paladar. Isso aqui também está em Salmo, né? Tem um perfeito sentido nesse contexto. O hebraico Mateus diz Eliarro, mas isso pode ser devido a uma suposta correção do texto, que é amplamente reconhecida pelos estudiosos. Tá? Então, alguém ficou interpretando essa parte, como foi escrito do hebraico para o aramaico até chegar no grego, houve essas divagações aí em cima do que ele realmente tinha dito. E na hora nona, Yeshua clamou em alta voz, dizendo, Eli, 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 lama atsavatani, que é traduzido, meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali disseram quando ouviram, olha, ele chama Hélios, né? Os gregos, né? E Yeshua continua a citar o Salmo de 22. Vamos continuar aqui, que a data é a mesma e é tudo igual. A terceira bebida é oferecida em resposta à frase citada, como uma panela de vigor secou e minha língua grudou no meu palato e você me colocou no pó da morte. Mateus 27, 48, 49, Marcos 15, 36. Imediatamente correndo um deles, que entendia hebraico, pegou uma esponja e a embebeu em vinagre, colocando sobre uma cana, uma vara, né, comprida, deu a beber. Mas os outros falaram, deixai eu ver se Hélios vem para libertar. E um deles correu, o que compreendia a escritura que estava citando, embebendo uma esponja em vinagre e pondo numa cama, dava-lhe a beber. Outros disseram, deixa para lá, vamos ver se Hélios vem para trazê-lo para baixo. Salmos 22, Almeida, revista 1911. Meu Deus, por que me desamparaste? Você está tão longe da minha salvação e das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia e você não responde, e à noite não há descanso para mim, mas tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em você, eles esperaram e você os libertou. Eles clamaram a ti e foram libertados.
Eles confiaram em você e não se envergonharam. Mas eu sou verme, e não um homem, repreensão dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Eles esticam a boca, balançam a cabeça, dizendo, foi confiar em Jeová? Lhe livre ele. Salva, pois ele está satisfeito com ele. Mas tu que me tiraste do ventre, aquela que me deu confiança desde que estiveste nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde antes de nascer, desde o ventre de minha mãe. Você é meu Deus. Não se afaste de mim, porque a angústia está próxima, porque não há ninguém para ajudar. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baxã. Me cercaram, eles abriram suas bocas sobre mim como um leão voraz que ruge. Estou derramado como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração era como cera, derretendo-se no meio de minhas entranhas. Secou-se a minha força como uma panela, e a língua se colou no meu paladar, e me puseste no pó da morte. Porque os cães me cercaram, uma gangue de malfeitores me cercou, eles perfuraram minhas mãos e pés, posso contar todos os meus ossos. Enquanto isso, eles olharam para mim, meu céu. Dividiram-se entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Mas você, Jeová, não esteja longe. Minha força, apresse em me ajudar. Livra a minha alma da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca do leão e salva-me dos chifres dos búfalos. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Eu te louvarei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o todos vós, descendência de Jacó, e temei todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição dos aflitos, nem escondeu deles o seu rosto. Mas quando ele chorou por ele, ele ouviu. De ti será o meu louvor na grande congregação. Vou pagar os meus votos na frente daqueles que o temem. O humilde comerá e ficará saciado. Aqueles que o buscam louvarão a Jeová. Seu coração verá para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para Jeová, e todas as famílias das nações te adorarão diante de você, né? Então, porque de Jeová é o reino e ele governará as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, mesmo aquele que não consegue manter sua alma viva. Posteridade o servirá e será contado de Jeová até a última geração. Eles virão e proclamarão sua justiça para um povo que ainda não nasceu. Eles anunciarão que ele fez isso. Tem algumas partes aqui que estão um pouquinho complicadas por causa da tradução do Google, tá? Mas é isso aí. Gente, comparando a cena da crucificação com o Salmo 22, claramente você vê que essa profecia está se cumprindo, né? E era o que devia ter acontecido lá com os judeus da época, né? E até hoje mesmo, né? Tá bom? Vamos lá. Estou com sede. João 19, 28 a 29. Depois disso, Yeshua, sabendo que tudo estava acabado, disse para que a escritura fosse cumprida. Estou com sede. Tá? Tem uma referência também que nós vamos ler. E ali havia uma vasilha cheia de vinagre. Em seguida, molharam uma esponja em vinagre, passando no isopo, levaram à boca. Está consumado. O grito de triunfo e a morte de Yeshua. Semana 63, dia 438, João 19, 30, Marcos 15, 37, Lucas 23, 46, Mateus 27, 50. Quando Yeshua pegou o vinagre, ele disse, está consumado. Ele abaixou a cabeça e entregou o seu espírito. Isso foi João, né? Marcos. Mas Yeshua, dando em voz alta, deu seu último suspiro. Lucas. Então Yeshua, clamando em voz alta, disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele suspirou. Mas Yeshua, tendo clamado novamente a alta voz, entregou o espírito ao seu Pai. A terra estremece, o véu do templo rasga e os túmulos das primeiros frutos são abertos. Aí ocorre uma ressurreição, tá? São as primícias. O cão é o deus Anubis, tá? Que é o deus da morte. Porque ele fala assim que ele, no Salmo lá, fala que me livre a minha alma da espada, a minha vida do poder do cão, que é o deus Anubis, tá? 406, Salmo 69, 21. Quando ele fala, estou com sede, está no Salmo 69, 21. Veja só, gente, aí, pelo amor de Deus, cientificamente falando, se você fizer uma análise histórica do terremoto, do véu do templo se rasgando, principalmente para judeu, que não existe fenômenos naturais. Né? Fenômeno natural é uma coisa ocidental, criado pela ciência,
tudo no judaísmo tem uma explicação, terremoto, maremoto, tsunami, como é que é? Eclipse. Não existe essa descontextualização da natureza com Deus. Deus é o pai da natureza, que a natureza é uma deusa grega, mas a gente usa essa palavra para explicar. Então, para o judeu, não existe essa coisa maluca que a gente separa a natureza de Deus, como se a natureza fosse uma coisa que se evoluiu por si só e Deus fica sem respaldo, né, de criação. Não existe isso. Isso é coisa da ciência moderna, que separou as coisas e deixou todo mundo doido, incrédulo, né? Então, se o véu do templo se rasgou e houve um terremoto e gente ressuscitou e cumpriu o Salmo 22, isso é mais do que um testemunho. É só o judeu de hoje ir lá, pegar o Salmo 22 e comparar com a história. Fazer um levantamento histórico, é só isso. Está tudo a porta aberta para ele se converter. E deixar o cabalismo, né, de lado. Que é bom, aproveita, que é ruim jogar fora. 14º dia, quarta-feira, 28 de abril, semana 63. Mateus 27, 51, 52, 54, 56, Marcos 15, 38, 41, Lucas 23, 45, 47, 49. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra estremeceu e as rochas se partiram, e os túmulos dos santos foram abertos. Quando o centurião e aqueles que estavam com ele guardando Yeshua viram o terremoto e as coisas haviam sido feitas, eles ficaram com muito medo e disseram, verdadeiramente, este era o Filho do Homem. Muitas mulheres estavam ali assistindo de longe, que tinham seguido Yeshua da Galiléia, servindo, entre as quais Miriam de Migdal, Miriam, mãe de Jacó e Yosef, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Eu vou terminar bem aqui, porque já são quase 9h30. Então o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O centurião que estava na frente dele, vendo que depois de seu grito de triunfo ele havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era filho de Elohim. Havia também algumas mulheres observando de longe, entre as quais Miriam de Migdal, Miriam, a mãe de Jacó e Yosef, e Solomito, que é Salomé, tá? Que quando ele estava na Galiléia, o seguiram, serviram, e muitos outros que subiram a Jerusalém com ele. E o véu do templo se rasgou ao meio, quando o centurião viu o que havia acontecido, ele deu glória a Elohim, dizendo, verdadeiramente, este homem era justo. E toda a multidão do que estavam presentes nesse espetáculo, vendo o que havia acontecido, bateram no peito de angústia e se foram. Mas todos os seus conhecidos e as mulheres que o seguiram desde a Galiléia estavam olhando para essas coisas de longe. Tá? Então, a próxima aula vai ter o 221 em diante. Tá? Então, aqui eu vou fazer só esses comentários finais aqui. A abertura dos túmulos significou que os primeiros frutos dos mortos foram selecionados para a colheita que ocorreria no final do Shabat semanal, em preparação para a oferta dos primeiros frutos da cevada, no templo de Yom HaBikurim, tá? Então, nós temos a festa da Páscoa, né, pães asmos e primícias, tá? Que são os primeiros frutos, tá? Yom HaBikurim. Os versos 52 e 53, que proclamam a ressurreição das primícias, são reposicionados na narrativa como o evento 227, um pouco antes do aparecimento de Yeshua após sua ressurreição. No entanto, é essencial conectar a abertura das tumbas com a ressurreição dos primeiros frutos para entender o cumprimento do Yom HaBikurim. É por isso que Mateus nos fala da ressurreição dos santos, primícia, antes mesmo de Jesus ser removido da cruz. Então, quando Jesus ressuscitou, né, houve essa ressurreição que está relatada apenas em Mateus. Tá? Deixa eu voltar lá. Os outros não relatam, mas isso é o cumprimento, tá? É o cumprimento das primícias, porque as festas de Deus precisam se cumprir todas, conforme está lá em Levítico, tá? Então, Mateus 27, 52, 53, tá? Foi posicionado ali, mas eles falam que essa ressurreição acontece junto com a ressurreição de Jesus lá, né? Como um fruto de primícias, né? Então, ele foi reposicionado esse versículo aí. A frase, as coisas que foram feitas, não inclui, eles vieram à cidade santa e apareceram a muitos. O véu do templo rasgou-se em dois. O Evangelho de Marcos define claramente que o centurião ouviu
e o que viu e o fez exclamar, verdadeiramente este era o filho de Elohim. Teólogos gentios ignorantes da história e das descobertas arqueológicas em Israel inventaram uma história de que diz que a crucificação aconteceu em uma colina distante, Monte das Oliveiras. No entanto, as evidências apontam para as crucificações ocorrendo na rua em frente ao portão de Damasco, onde inúmeros utensílios de crucificação romana foram recuperados e catalogados pelo Departamento de Antiguidade de Israel. As crucificações não ocorreram no Monte das Oliveiras. Além disso, o véu do templo, bem no interior do santo lugar, não poderia ser visto do Monte das Oliveiras, a mais de 1.000 metros de distância, ou mesmo do Pátio das Mulheres, a menos de 100 metros de distância. Então, ele está falando lá que Jesus foi crucificado numa posição que dava para ver que o véu do templo tinha se rasgado. Miriam, mãe de Jacó e Yosef, é outra maneira que o autor usa para referir-se à mãe de Yeshua e seus irmãos, que eram bem conhecidos como seguidores de Yeshua na época em que o registro de Mateus era escrito. No evento 96, Mateus e Marcos se referem a todos os irmãos de Yeshua como filhos de Yosef. Poderia ser que fosse meio-irmão se Miriam tivesse sido a segunda esposa de Yosef após a morte da sua primeira esposa, que ele deixou com uma família para criar sozinho. Este último é o cenário promovido pela Igreja Romana e defendido por Epifânio e outros que afirmam completamente desnecessária e muito decepcionante para Yosef a virgindade perpétua de Maria. Então, para preservar a virgindade perpétua de Maria, eles dizem, né, que os irmãos de Jesus eram os irmãos de José do primeiro casamento. Resumo de Lucas: o incidente do véu pertence a este lugar em sequência cronológica, mas o versículo 46, referindo-se ao grito triunfal de Yeshua, ocorre antes do véu do templo fosse rasgado. Tá? Então aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem um pedaço aqui, 411, não, 411 já é dessa parte aqui, né? Isso. Então, termina aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Quer comparar com algum filme que viu na televisão e ver aí como está diferente? Pode falar, quem levantou a mão. Pode falar. Que, cara? Tá mudo, tá falando, mas não tá falando, aparecendo aqui não. Ah, tá, desculpa. Começa tudo de novo. Eu gostaria que vocês levassem em consideração o princípio e o fim, né? Porque nós falamos agora da morte de Jesus, né? Quando ele foi crucificado. Mas vamos levar em consideração, para uma análise assim mais aprofundada, o início. Por que Jesus foi crucificado ali, né? Porque em Gênesis 3:15, onde começa ali a maldição, né? Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Enfim, então nós vemos aqui o início, né? E quando Deus determina ali que através da semente da mulher vai sair aquele que vai ferir a cabeça da cobra. Então, pessoal, eu vejo aqui, né, que quando Jesus é crucificado, na verdade ele está pisando e está ferindo ali a cabeça da cobra. Exatamente. Não é? E quando Jesus, antes de Jesus dizer está tudo consumado, para ele dizer que está tudo consumado, né, ele diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher, tal. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, é que o discípulo, quem ele amava, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Se você traçar um paralelo, né, quando Deus diz assim: com dor terás filhos, nós vemos... Alô? Pode falar.
Então, se você traçar um paralelo, quando na maldição Deus disse para a mulher, com dor terás filhos, e se você levar em consideração que naquele momento que Maria estava vendo o filho dela crucificado, era uma grande dor que ela estava sentindo. Porque uma mãe, quando vê o seu filho, até quando ele se machuca, a mãe sofre. Imagina uma mãe vendo o seu filho sendo pendurado da cruz. Então, nós vemos que ali está se cumprindo o que Deus falou. Com dor terás filho. E quando Jesus diz assim, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, na verdade ele está cumprindo ali o que Deus disse no início, com dor terás filho, né? E naquele momento Jesus determina, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Então ele está declarando para o discípulo que ele amava, tá? E esse discípulo que ele amava, podemos dizer que somos nós, né? Porque nós somos discípulos dele. Ele está dizendo, mulher, eis aí teu filho, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Então, se você realmente meditar nessa passagem, você está vendo que Jesus está consumando ali o plano de Deus, né? Ele veio através da semente da mulher. A mulher, naquele momento que está vendo, está sentindo a maior dor, né, que uma mãe pode sentir, ver seu filho morrendo, sendo crucificado. Naquele momento, ela se torna mãe dos discípulos. E só depois disso, quando Jesus cumpre realmente isso aí que Deus falou, né? Aí ele diz lá no versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. Então, realmente está consumado, e ele cumpriu exatamente aquilo que Deus falou, não é? Ele veio da semente da mulher, e a mulher realmente teve filhos na hora da sua grande dor, ela teve filhos. Isso aí merece uma meditação, nós não podemos passar batido por essa ilustração, porque você tem que traçar um paralelo do início e do fim. Por que chegamos a esse final? Glória a Deus. Como é que ele teve um início, não é? Uhum. E simplesmente abstrair por que isso aconteceu. Foi para cumprir o quê? Foi exatamente para cumprir a palavra de Deus. Então, a Igreja Católica foi mencionada aí. A Igreja Católica tem Maria como a mãe, né? E certamente eles se apoiam nessa passagem bíblica, quando Jesus declara que ela realmente é a mãe do discípulo que ele amava. Então, o que a Igreja Católica afirma não é uma afirmação vazia, né? Ela tem base bíblica. Agora, é uma coisa que merece meditação para que nossa consciência cristã não se deixe se desviar por algum preconceito. Porque a Igreja Católica pensa desse jeito, eu não vou pensar assim. Não, você tem que meditar na palavra e ver se realmente tem fundamento. Amém, pessoal? Amém. Obrigado, tia, pela sua contribuição. Eu acredito que é isso mesmo, a gente não pode desprezar o entendimento quando é verdadeiro, né, de outras pessoas também, seja católica ou de qualquer outra igreja. Isso é muito maravilhoso. Tá bom? Vamos sempre procurar unir, né, e não separar, e nós queremos que o maior número de pessoas se salvem, né? O único problema que a gente tem é tirar as coisas erradas, tanto na nossa vida, e aquilo que a gente puder alertar dos outros, né? Fica mais fácil a caminhada dele, né? E fica menos dolorido quando a gente tem menos coisas erradas, né, para prestar conta. Tá bom? Vamos orar então, irmãos, agradecendo a Deus por essa aí. Esse estudo aí, ele demorou 3 aulas, né?
Nós começamos a semana passada, todo o momento da crucificação até chegar aí, ainda nem terminamos, né? Porque agora vai ter a ressurreição, e depois vai ter as últimas recomendações de Jesus, né? Onde se encerra os evangelhos. Nós vamos começar o livro de Atos e o livro de Apocalipse. O livro de Atos não tem 4 versões, tá? Então ele é rápido, certo? É rápido, dá para ler rápido, e a gente pode fazer muitos comentários e descobrir que os Atos dos Apóstolos ainda continuam, tá? Até a volta de Jesus. E depois o livro de Apocalipse, tá? Bom, quem gostaria de orar agradecendo? Qualquer um de vocês pode orar e a gente encerra a gravação. Eu posso orar. Pode orar, pastor João. Senhor, meu Deus, nosso Pai, querido Senhor, por estar aqui conosco, falando as tuas palavras, os teus mistérios. O Senhor é realmente um grande mistério, maravilhoso em todos os seus caminhos, cheio de amor, cheio de compaixão para todos nós. Querendo que nenhuma alma se perca, mas que todos venham a prosseguir esse propósito que o Senhor tem feito para cada alma, né, Pai? Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar com nossas famílias, com nossos amigos, até com nossos pets e com nossos inimigos também, pois todos vão ver a tua glória, Senhor, em pouco tempo. A gente não conhece o teu amor, não conhece o teu caminho, nem pode falar a coisas aqui ou ali, mas o Senhor é tão profundo em tudo que o Senhor faz, tão infinito. Obrigado, Pai, por ter levantado pessoas, igual o pastor Lucas, igual os irmãos aqui, para que nós possamos pensar em teu caminho, que essa é a tua vontade. Não é o fato de estar todo mundo certo, porque eu acho que isso não passa pela sua cabeça, Senhor. Mas é o fato de pensar a teu respeito. É o fato de estar sempre com o Senhor em nossa mente, no nosso coração. Isso é mais importante para o Senhor do que um argumento correto. Muito mais importante para o Senhor é nós estarmos em teu coração. O Senhor está em nosso coração. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor faz. Obrigado pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado através dos irmãos, através do pastor Lucas. E que sim, que a gente venha a continuar a pensar no Senhor sem cessar, a orar no Senhor sem cessar, a conversar com o Senhor sem cessar. Que o Senhor faça parte de cada célula do nosso corpo, de cada pensamento nosso. E que sim, o Senhor seja sempre o principal em nós, em todas as coisas, sabendo que o que nós temos e o que nós fazemos foi o Senhor que tem dado. Então, porque o homem deve se gabar? Os dons foram dados por Senhor. O jeito da pessoa ser foi dado pelo Senhor. Tudo que a pessoa sabe ou deixa de fazer foi dado ao Senhor. Obrigado pelo teu carinho, teu amor com todos nós. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos carregue, continue nos carregando em tuas mãos, carregando todo mundo. E que essa mensagem do pastor Lucas caia em todo o coração dessa terra. E todos venham ver que o Senhor é um Deus bom, um Deus que já tem planejado, um Deus que já tem colocado em prática o teu plano de resgate para todas as almas. E foi o homem que criou todas essas divisões, todas essas coisas. Muito obrigado, Senhor. Nos despedimos agora, agradecendo ao Senhor pela tua presença, pedindo que a tua mão esteja sobre nossas famílias, sobre nós, e que o nosso coração quebrantado venha ouvir o Senhor cada vez mais em todos os sentidos, tanto no entendimento, como no discernimento, como na sabedoria, tanto para nós, como também para a nossa família, Senhor.
Obrigado, Senhor, pelo teu amor, teu carinho. Nós nos despedimos agora no nome, na graça, no amor, no louvor do poderoso nome do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Obrigado por ter vindo aí na aula. A gente viu aí que eu argumentei as exatidões das coisas, né? Mas a gente sabe que, como o pastor João orou aí, que os ímpios poderiam muito bem pegar todas as exatidões das palavras e se converterem, mas não mudaria o coração. Então, o mais importante é a mudança do coração. Tá bom? Coração transformado vale mais que isso. Boa noite, querido. Sim, a todos. Amém.